Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Ministério Piedade. Eu sou Efraim Mesquita e essa já é a 10ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. E eu espero que dê tudo certo, certo? Nós não temos cortes, então nós vamos dar continuidade, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade também, além desse vídeo, a série que nós estamos tratando aqui, certo? Sobre evangelização bíblica, evangelização conforme as escrituras, certo? Como você pode ter visto aqui no título e tudo mais, nós vamos tratar sobre os primeiros passos na evangelização, certo? Essa é uma dúvida que muita gente tem, é uma dúvida que eu já tive, né? E eu tive ali o prazer de ser um sanguessuga próximo de pessoas mais velhas, certo? Ali meu primeiro ano, há muitos anos atrás, certo? Ali há uns 13 anos atrás, aproximadamente, eu comecei a aprender, né? Observando como é que as pessoas mais velhas, mais experientes faziam a evangelização em alguns lugares, em bairros perigosos e tudo mais, né? E muito do que eu sei hoje é por causa disso, né? Eu aprendi com pessoas mais velhas e ao mesmo tempo eles botaram ali no rabo de foguete para poder, né, eu aprender sozinho e vencer o medo, certo? Da pregação que normalmente nós temos e que esse será um assunto também para o próximo vídeo, tá certo? Mas voltando à questão, quais são os primeiros passos, né? O que é que a gente precisa ter ou precisa fazer para iniciar um programa de evangelismo pessoal, certo? Não somente no quesito de relacionamentos, mas, por exemplo, como costumeiramente eu também faço, que é sair às noites aqui na cidade de Tianguá, no Ceará, certo? E levando ali a mensagem do evangelho nas praças e tudo mais, certo? Então, eu dividi esse vídeo em 3 pontos. Não venham com essa frescura de 3 pontos batistas, mas é só para ser didático, certo? Eu dividi em preparação, iniciação e finalização, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. A preparação. O que é que nós precisamos fazer para nos preparar para essa obra, certo? A primeira coisa, eu não coloquei aqui no meu esboço, que eu esqueci, mas a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: você não precisa de um chamado celestial, de um anjo descendo do céu, você não precisa necessariamente de uma revelação especial de Deus convocando você, descendo, girando assim do teto, com a bandeja na mão, dizendo, você precisa evangelizar. Você não precisa disso, você já tem uma ordem muito clara na Escritura, exemplos muito claros na Escritura, para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus, certo? Eu não vou entrar no mérito de Mateus 28, certo? Porque nós já temos um vídeo sobre isso, certo? Uma análise bem ali introdutória sobre Mateus 28, certo? Versículos 18 ao 20, certo? Então recomendo que você veja. Mas, por exemplo, nós temos outros textos, como Marcos, capítulo 16, certo? Sobre ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ah, Efraim, mas não é duvidoso essa questão do final do Marcos, certo? Então vamos para outro texto. Nós temos o texto, por exemplo, e esse é inquestionável, que é de Atos 8, versículos 1 em diante, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição e lá eles começaram a compartilhar enquanto eles estavam indo, né, dispersos nas cidades, anunciando a palavra de Deus. Então nós temos esse exemplo de discípulos, irmãos, anunciando a palavra de Deus a várias pessoas, certo? Então, você já tem um modelo, você já tem uma ordem, você não precisa nem orar para saber se é da vontade de Deus que você evangeliza. Você já tem esse chamado, você já tem essa ordem, você já é vocacionado ou vocacionada a evangelizar, certo? A segunda coisa que você precisa também entender é a mentalidade, certo? E a mentalidade aqui no sentido que eu quero trazer é essencialmente duas coisas. A primeira é, nós já somos rejeitados pelo mundo. Ah, irmão, mas eu vou pregar, eu tenho medo da rejeição. Não, cara, não, minha irmã. Você já é rejeitado pelo mundo. Se você é um crente de verdade, por que cargas d'água você quer ser aceito no mundo? Ou pelo mundo, certo? Ou incluído nas coisas do mundo. Nós já somos o lixo desse mundo, como diz a palavra de Deus. Então, nós não temos reputação, certo? O nosso Senhor foi chamado de demônio, quanto mais
Nós não buscamos essencialmente a aprovação dos homens. E se você tem esse problema, eu recomendo muito você estudar o livro O Desejo de Agradar os Outros, certo? Do Lou Priolo, da editora Nutra, certo? Vou repetir. Se você tem esse problema de agradar os outros, certo? Recomendo que você leia esse livro, O Desejo de Agradar os Outros, do Lou Priolo, da editora Nutra. Ele vai te ajudar muito. Eu não peguei ele está mais distante ali na outra parte, certo? Mas também eu recomendo que você leia também esse livro que é muito bom, da editora Batista Regular, certo? Que é, eu não sei como é que vai estar isso, vai estar na ordem certa, mas ele se chama Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, Vencendo a Pressão do Grupo, a Codependência e o Medo dos Homens, que é do Edward Welch, certo? Então, eu recomendo muito esse livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, para te ajudar nisso aí. A segunda coisa da mentalidade é que você precisa entender que Deus governa todas as coisas. Todas as coisas são de Cristo. Né? Novamente, na análise que, pelo menos ali inicial que nós fizemos da grande comissão, tem um vídeo aqui, você pode procurar. Eu começo dizendo que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, ele governa. Todos os cantos do mundo são dele, certo? Então, todas as pessoas também pertencem a ele. Então, você precisa entender que onde você quer que vá, onde você vai anunciar o evangelho, você precisa ter essa clareza muito grande na sua mente. Olha, isso aqui pertence a Jesus, eu não estou incomodando ninguém, eu não estou sendo mal educado porque tudo aqui pertence a Jesus. Então, eu posso ir com tranquilidade anunciar o evangelho, certo? Então, não tenha medo das pessoas. Depois medite um pouco em Mateus, capítulo 10, para poder você entender isso. Ah, irmão, mas é muito difícil isso tudo na prática. Eu até hoje ainda fico nervoso, certo? Porque nós temos essa tendência no nosso coração. Porém, se nós esperarmos o momento certo, nós nunca vamos. O momento certo é agora, é hoje e é da forma que você está. Temendo, tremendo, com medo da aprovação dos outros, do pessoal te tratar mal. Esquece, certo? Você vai com medo mesmo, tá bom? Você vai com medo mesmo. A terceira coisa da preparação é a oração, certo? Então, recomendo que você tenha uma vida, uma cultura de oração pessoal, seja durante o dia, você sempre levando ao Senhor, né, o trabalho de evangelização pessoal. Segundo, você orando particularmente, dedicando alguns minutos sozinho ou sozinha, orando ao Senhor por esse projeto, por essas pessoas, tá? Por esse semear. Então você precisa ter essa cultura de oração para a evangelização, certo? Porque nós não podemos fazer nada sem o poder do Espírito Santo, tá bom? E a quarta coisa nessa preparação é a integridade. E isso significa você ter uma vida exemplar. Não estou dizendo que você precisa ter uma vida perfeita, eu estou dizendo que você precisa ter uma vida íntegra, certo? Onde as pessoas não podem te apontar, onde as pessoas não podem dizer nada contra você na sua cidade, no seu bairro, certo? Se elas têm que dizer alguma coisa, que seja mentiras. E o Senhor Jesus também já alertou que isso pode acontecer, tá certo? Então tenha integridade, seja uma pessoa íntegra, tá bom? E último, e agora partindo já com sua transição para o nosso segundo ponto, que é a iniciação, é escolha os textos, tá? Escolha os textos. Eu tenho alguns textos que normalmente eu gosto de trabalhar porque me dão uma amplitude de fala. Por exemplo, ontem fomos Viviane, minha esposa, minha filha e o irmão Pedro, daqui da nossa igreja, e eu, né, fomos evangelizar. Minha filha e minha esposa ficaram lá sentadas, né, aproveitando um pouco, e nós fomos na praça evangelizar e tudo mais, né. E, por exemplo, o texto que eu utilizei ontem foi Marcos, capítulo 1, versículo 15, né, e 16, que fala sobre Jesus Cristo pregando o evangelho de Deus,
e chamando as pessoas ao arrependimento e à confiança no Evangelho, certo? E eu gosto desse texto porque ele me dá abertura para explicar o que é Evangelho, me dá abertura para explicar as más notícias, certo? Me dá abertura para mim fazer a chamada às pessoas de arrependimento e fé, né? Como você diz, Jesus dizia para as pessoas se arrependerem e confiarem, né, no Evangelho. Então eu gosto muito desse texto. Eu gosto também de Efésios 2, 8 e 9, que também me dá uma abertura muito grande para falar de praticamente todo o Evangelho, certo? Eu gosto também de Romanos 3, 23 a 27, que é muito bom. E também gosto de Romanos 1, 16 e 17. Então eu gosto muito desses textos que sejam pequenos resumos do Evangelho para poder expandir, certo? Então escolha muito bem os textos. O que é que eu vou falar hoje? Eu tenho só os do panfleto, como a gente vai ver já já. Então estude os textos dos panfletos, certo? Mas escolha os textos, certo? Só uma revisão do que nós pensamos aqui, certo? Na sua preparação, você precisa prioritariamente ter uma mentalidade que as pessoas do mundo já nos odeiam, certo? Que as pessoas do mundo, elas consideram a gente como pedra de tropeço para a vida delas. Nós precisamos temer a Deus, não as pessoas, e nós precisamos ir mesmo com medo. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida constante de intercessão pelas almas perdidas. Precisamos ter uma vida íntegra e escolher muito bem os textos, certo? E agora, o nosso segundo ponto, a iniciação. Como é que a gente inicia? Certo, eu orei agora, estou indo lá na rua, na praça, conversar com algumas pessoas aqui da escola, da faculdade, do trabalho. Como é que eu faço? Eu separei aqui 5 pontos essenciais para iniciar na prática essa evangelização, certo? Então, primeiro, existem 3 formas básicas de você iniciar uma evangelização, certo? Primeiro, você pode pedir uns minutos, né? Chegar para a pessoa e dizer, com licença, você pode me dar aqui 5 minutos do seu tempo para compartilhar o evangelho com você? Né? Compartilhar um texto bíblico com você? Compartilhar um pouco de Jesus com você? Né? Então você tem essa abordagem, ela é mais direta, ela é mais consciente, é a que eu normalmente já faço, né? Ontem praticamente eu sempre usei essa, né? Eu fui muito claro, eu quero compartilhar o evangelho com você, então me dê alguns minutos, eu prometo ser breve e compartilhar apenas aqui o que está no texto e tudo mais, certo? A segunda forma que você tem é iniciar com perguntas. Obviamente você pede novamente os minutos, mas ao contrário você já chega com a pergunta, né? Por exemplo, com licença, você pode me dar alguns minutos? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E aí você pode fazer uma pergunta. Você pode fazer o tipo de pergunta assim: se você morresse hoje, para onde você iria? Né? Ou então, o que é que você entende sobre Deus, sobre Jesus? Entende? Você sabe o que é evangelho? Acredite, pessoas não conhecem. Ontem nós pegamos todas as pessoas que nós encontramos, testemunho de Jeová e tudo, elas não sabem o que é o evangelho. Não sabem, certo? Então é uma pergunta muito importante. Você pode inclusive iniciar assim. E terceiro, você pode iniciar com um panfleto. Obviamente você pede alguns minutos, certo? E diz, eu gostaria de compartilhar a mensagem que está nesse panfleto. Pede para a pessoa segurar o panfleto com você, acompanhar com você ali o panfleto. Você lê o panfleto, explica o que é que está ali no panfleto. Por exemplo, a gente usa aqui a série Eu Sou da SBB, certo? A série Eu Sou da SBB. E ontem a gente estava usando Eu Sou a Vida, né? O que é que significa Jesus dizer que é a vida, certo? Então você explica aquele texto, explica aquela frase de Jesus Cristo para aquelas pessoas. Então você tem essas 3 formas de iniciar: pedindo alguns minutos e indo direto, pedindo alguns minutos e iniciar com a pergunta, ou pedindo também alguns minutos e iniciar com o panfleto. Por que eu sempre digo pedir alguns minutos? Para preparar a pessoa. Quer dizer que você tem alguma coisa para compartilhar com ela, certo? E aí você escolhe a melhor forma ali para você naquele momento, certo? A segunda coisa
é sempre você dizer o seu nome, certo? Vamos supor, de novo, voltando, você pode me dar alguns minutos, né? Eu me chamo Efraim, né, no caso. Eu gostaria, por exemplo, de perguntar uma coisa para você. E outra coisa muito importante, e eu percebi que ontem eu acabei falhando nisso, é de perguntar o nome das pessoas, né? É perguntar qual é o seu nome, show, fulano de tal. Então, eu gostaria de compartilhar o evangelho com você, ou então gostaria de fazer uma pergunta, ou então gostaria de compartilhar esse panfleto, a mensagem desse panfleto com você. Então você tem isso, você primeiro pede alguns minutos, pergunta o nome da pessoa, depois você engata ali da forma que você quer abordar ela, certo? E obviamente, deixa eu explicar, sempre diga o seu objetivo, certo? No caso, você percebeu, eu disse, compartilhar uma mensagem no panfleto, uma pergunta, compartilhar o evangelho e tal, sempre mantenha o seu objetivo ali claro para ela, tá bom? Terceiro, explica o evangelho, certo? Independentemente se você vai para panfleto, uma pergunta, diretamente para a exposição do evangelho, sempre, quase o Cebolinha ataca, mas sempre você precisa explicar o evangelho, porque senão não é evangelização. É tudo menos evangelização. Então explique o evangelho e no final chame o arrependimento e a fé. Explicou o evangelho, diga, olha, Deus chama você a se arrepender. Deus chama você a confiar nessa mensagem. Deus chama você a mudar de vida, a abandonar os seus pecados e receber o perdão do Senhor. Sempre faça o convite de chamado ao arrependimento e à fé. Sempre quebre objeções. Que tipo de objeções? Eu me considero um grande pecador, fiz muita besteira, Deus não vai me aceitar. O amor de Deus é incondicional, sabe? Isso é uma quebra de objeção. As pessoas têm objeções. É sua função persuadir elas com o evangelho, certo? Isso é usar armas humanas? Não, isso é o que a Bíblia ensina. Isso é o que nós vemos em Paulo. Isso nós vemos em Pedro. Isso é o que nós vemos em Jesus. A argumentação simples, bíblica e, obviamente, fiel à palavra de Deus, certo? Penúltimo, na verdade, ofereça-se para ajudar a pessoa a conhecer mais sobre Jesus. Você fez a chamada arrependimento, a fé, quebrou essas objeções, explicou o evangelho, disse seu objetivo e tudo mais no início, ofereça para ajudar a pessoa. Certo? Diz assim, se você quer conhecer mais a Jesus, aí atrás do panfleto tem o horário do culto da nossa igreja, tem um endereço e tem o meu número. Né? Você pode chegar e dizer, olha, fulano de tal, naquele dia e tal, hoje eu estou com interesse de aprender mais sobre Jesus, de entender mais sobre Jesus Cristo, certo? Então, isso é importante, porque a evangelização sem um direcionamento para o discipulado, ela está incompleta, certo? Não é obra de evangelização em si, tá? E por último, agradeço pela atenção. Seja educado. Digo muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por me ouvir, obrigado por dar esse espaço para compartilhar a mensagem que me salvou, que eu amo, né? Obrigado por me permitir compartilhar o melhor que eu tenho com você, certo? E isso é importante, porque é educação, né? E gentileza também, certo? Então, só refrisando, né? Resumindo o que a gente viu nesse ponto 2, na prática, quando você vai evangelizar, você precisa iniciar a evangelização, e aí eu te dei 3 formas. Você precisa dizer o seu nome, deixar claro o objetivo, certo? Do seu momento, explicar o evangelho, chamar o arrependimento e a fé e quebrar objeções dessas pessoas que relutam em vir até Jesus Cristo. E um detalhe nisso aqui, se você quer aprender melhor a fazer isso, quem fazia muito bem era o Spurgeon. Então leia os sermões do Spurgeon que você vai aprender bastante coisa, certo? E penúltimo, ofereça-se para ajudar a pessoa a conhecer mais sobre Jesus. E por último, agradeça pela atenção, certo? Agora o nosso terceiro ponto, que é a finalização. Depois que nós evangelizamos, tivemos ali o nosso momento naquele dia, naquele momento, o que é que eu preciso fazer depois? Pelo menos 3 coisas, certo? Primeiro, após finalizar o trabalho de evangelização, ore em casa, tá?
ore pelas pessoas que você evangelizou, porque, obviamente, a semente que nós colocamos, que nós plantamos, ela vai cair em vários tipos de terreno. E quem sabe um desses terrenos é o bom terreno, mas outros Satanás vai roubar, outros vão crescer de forma errada. Então ore para que o Espírito Santo haja naquele coração, certo? E adube o coração, certo? E faça a semente crescer de alguma forma. Ore para que a pessoa venha falar com você, tá? Ore mesmo, ore, Senhor, eu peço para que aquelas pessoas que eu conversei venham falar comigo, venham pedir para conhecer mais a Jesus Cristo, certo? Então ore todos os dias pelas pessoas que você evangeliza, certo? E segundo, avalie o que pode ser melhorado, os versículos que você utilizou, os termos que você utilizou. Por exemplo, eu estou falando com o irmão Pedro assim, irmão Pedro, acho que uma coisa bem legal para se fazer, por exemplo, nós falamos muito sobre justificação, certo? Para nós já é um termo um pouco complexo, certo? Mas para as pessoas, elas não conseguem entender muito bem. Obviamente, como diz o Lloyd Jones, as pessoas nunca entenderam isso, certo? Mas facilitar a linguagem é importante para a gente, certo? Então, quando você for, por exemplo, falar sobre justificação, você vai ser declarado justo diante de Deus, né? Então, use termos fáceis, termos simples. Use, às vezes, o significado do termo ao invés do termo, certo? Você acha chato o pessoal usar termos de outros campos, de outros trabalhos, de filosofia e tal, você não entende. As pessoas também. Então é importante a gente estar sempre atento a isso, certo? Revise os versículos, se não tem versículo melhor, mais claro, mais completo sobre determinada coisa, certo? E obviamente que você pode ser mulher, poxa, eu gaguejei, não, acho que eu vou botar isso aqui depois, quando eu for evangelizar. E até mesmo leva um esboço, né? Poxa, eu vou começar com esse versículo, depois com esse, deixa ali escondidinho entre os panfletos, sabe? Então, ou então anotado no celular, não sei onde você está, se você consegue fazer isso direito, certo? E, por último, né, convide outros para participar. Eu sei que a evangelização sozinha, ela não é impossível, normalmente eu faço sozinho, né? Eu gosto de fazer assim mais sozinho, mas acompanhado com outros sempre é melhor. Primeiro porque é um certo padrão que a gente encontra em Mateus 10. Segundo, porque é legal você estar conversando com outra pessoa. Terceiro, é legal porque a pessoa vai estar orando por aquele momento. E você, às vezes, se você tiver muito problema em companhia dos outros, você não vai se sentir sozinho, né? Então, convide outros, incentive outros, movimente outros para poder evangelizar, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado, tenha tido uma clareza de como começar aqui de modo muito claro. E esse tipo aqui de evangelização é evangelização 1 a 1, saindo como algo programado, certo? Sobre relacionamentos, eu vou fazer um outro vídeo, que ele é até mais simples, mais tranquilo de ser iniciado, certo? Então, Deus abençoe sua vida. Se você for edificado por esse vídeo, por favor, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe seu comentário. Se você gostou, o que você precisa acrescentar. Se você quer ver algum vídeo aqui também sobre esse tema ou outros temas, deixa aqui embaixo, que normalmente eu gosto bastante de trabalhar. Inclusive esse vídeo é para um irmão, né, uma pessoa que fez essa pergunta, né? Eu gosto bastante desse pergunte e eu consigo responder porque eu tenho maior clareza, tá bom? Então Deus abençoe. Se você quer aprender mais sobre evangelização, considere, por favor, fazer parte da Comunidade Raiz. Você vai abençoar um projeto missionário, abençoar a minha família. Ao mesmo tempo você vai encontrar várias aulas, vários cursos sobre várias coisas e, obviamente, a escola de evangelismo que estamos dando início dentro da Comunidade Raízes, tá bom? Deus abençoe, até a próxima e valeu!